É isso aí, galera. Bem-vindo ao canal do Senhor Biologia. Esta aula é uma aula especial de correção de exercício. Nós tivemos a gravação de uma bateria de aulas sobre citologia, conteúdos teóricos. Se você está chegando agora, assiste essas aulas primeiro. Se você já tem uma noção básica de histologia, vamos com a gente aqui. Agora nós vamos corrigir exercícios todos novinhos, fresquinhos, saídos recentemente dos vestibulares. Vem comigo para essa aula. Senhor Biologia. Vamos para a primeira questão então. É muito importante você usar a seguinte dica. Aperta o pause, resolve a questão e depois você assiste eu fazendo a resolução dela aqui, ok? Vamos lá. Uma membrana plasmática. Uma questão do Mackenzie 2018. A membrana plasmática. Vamos reconhecer essas estruturas aqui. O que é isso aqui da membrana plasmática? Você tem aqui uma proteína. O que é isso aqui? Isso aqui é o glicocálix. O glicocálix. E a bicamada fosfolipídica, que a gente já falou disso aqui na aula. Muito bem. O que a questão vai querer saber de você? O esquema representa um modelo de organização da membrana plasmática. A respeito dele, assinale a alternativa correta. Letra A. Essa organização é encontrada somente em células eucarióticas. De maneira nenhuma. Membrana plasmática está presente tanto em células eucarióticas como célula procariótica. É uma necessidade fundamental para que exista célula. Letra B. A substância apontada em 1 ocupa local fixo na membrana. Aí é muito importante que você lembre nessa questão que a membrana plasmática, da forma que a gente entende hoje, essa imagem que você viu, é proposta por Singer e Nichols e ela é chamada de modelo do mosaico fluido, exatamente pelo fato das proteínas transitar dentro da membrana. Então, quando a gente vê essa parte aqui, ó, que diz que ela é fixo, local fixo, isso torna a questão errada. Perfeito? Muito bem. Letra C. As membranas que compõem organelas celulares apresentam apenas uma camada de fosfolipídio. De maneira nenhuma. Toda e qualquer membrana celular, seja a membrana plasmática, seja o tonoplasto, que é a membrana de vacúolos, seja as membranas das organelas, todas elas são formadas por uma bicamada fosfolipídica. Letra D. A seta 2 indica carboidratos que compõem o glicocálix. Perfeitamente. Essa é a nossa resposta. A seta 2 é o glicocálix. E para confirmar a letra E, a substância apontada em 1 está envolvida apenas em transporte ativo. De maneira nenhuma. A proteína também pode participar de um processo passivo, que é chamado de fusão facilitada. Beleza? Vamos para a questão 2. Preste atenção no enunciado. Mais uma questão bacana para você da Universidade Federal do Pará de 2016. A membrana plasmática representa a estrutura mais externa das células, separando o seu interior do ambiente. Estão constituídas principalmente por proteínas e lipídios, que além de compor a sua estrutura, também facilitam o funcionamento celular. Observe o desenho aqui, ó. Observe o desenho. Aqui é uma imagem real, e aqui nós temos uma imagem real de uma célula, mostrando aqui neste ponto aqui uma micrografia eletrônica. Aí tem uma ampliação aqui que está mostrando para você toda a estrutura de uma membrana, como na questão anterior que nós fizemos, mostrando aqui mais próximo um close de uma membrana plasmática e suas proteínas. Beleza, é isso que está mostrando. Vamos ver o que a questão vai pedir. Acerca dessa estrutura celular mostrada na figura acima, afirma-se. Então vamos ver aqui. Número 1, vamos fazer como se fosse um VOF, né? Primeiro, a estrutura básica das membranas celulares obedece ao modelo do mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson em 1972, no qual proteínas distribuídas em padrão de mosaico flutuam em uma bicamada fluida de fosfolipídio. Certíssimo! Isso aqui é verdadeiríssimo. Definição bacana. Pode anotar isso aí no seu caderno, no seu resumo. O 2. Fosfolipídios e colesterol são lipídios anfipáticos. Opa, uma palavrinha diferente aqui, ó.
anfipáticos. O que é isso? Já digo. Que formam a estrutura básica das membranas celulares. E aí, fosfolipídios e colesterol são lipídios anfipáticos? Olha a importância dos conceitos na biologia. Se você não sabe o que é anfipático, você fica perdido nessa questão. Anfipático é uma molécula que tem polaridade, tem diferença de polo. O fosfolipídio tem isso, ele tem uma parte dele que é polar, que é o grupamento fosfato que compõe o fosfolipídio, e uma parte apolar, que é o grupo, as pernas, né, de ácidos graxos que o lipídio tem. Portanto, ele sim é uma molécula anfipática. E saiba você, o colesterol também é uma molécula anfipática, ok? Então, fosfolipídio e colesterol são lipídios anfipáticos? Perfeitamente. Que formam estruturas básicas da membrana plasmática? Perfeitamente. Certíssimo, verdadeiríssimo também. 3. As proteínas representam o grupo de macromoléculas mais abundante na membrana plasmática da célula. O que você acha? Está certo ou está errado? As proteínas são as moléculas mais abundantes? De maneira nenhuma. Os lipídios os fosfolipídios são as moléculas mais abundantes. Como que é o nome da membrana plasmática? Ela é uma bicamada fosfolipídicas, que tem proteínas inseridas na sua estrutura, ok? Então, o que a membrana mais tem é fosfolipídio, não é proteína. Então, essa afirmativa aqui está errada, falsa. E a última. As proteínas de membrana atuam como canais iônicos, proteínas de transporte, receptores de moléculas sinalizadoras e componentes do citoesqueleto. Perfeito. É uma outra informaçãozinha, um outro textozinho que você pode anotar no seu resumo aí. São as funções da proteína na célula. Verdadeiríssimo. Então, o que nós temos de errado aí? Só o item 3, né? Vamos ver o que a gente tem como resposta? É correto afirmar-se que 1 está correto, 1 e 2, 1, 2, 3, 3 e 4 ou 1, 2 e 4? Perfeitamente. Resposta correta, 1, 2 e 4. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Dá uma olhada aí, ó, da Unicamp. Essa é uma questão aberta. A biotecnologia está presente em nosso dia a dia, contribuindo de forma significativa para a nossa qualidade de vida. Ao abastecer um automóvel com etanol, estamos fazendo uso de um produto da biotecnologia, obtido com a fermentação de açúcares presentes no caldo extraído da cana-de-açúcar. Após a extração do caldo, uma quantidade significativa de carboidratos presentes na estrutura celular é perdida no bagaço da cana-de-açúcar. A produção de etanol de segunda geração a partir do bagaço seria uma forma de aumentar a oferta de energia renovável, promovendo uma matriz energética mais sustentável. Muito bem, olha o que a questão pede aí. Letra A. Cite um carboidrato presente na estrutura da parede celular da cana-de-açúcar que poderia ser hidrolisado para fornecer os açúcares para a obtenção do etanol. E outra pergunta. Por que a biomassa é considerada uma fonte renovável de energia? Bom, você já notou aí, né? Então vamos ver se vai bater. Qual que é o carboidrato presente? Vamos lembrar aqui? É o polissacarídeo celulose. Lembra dos polissacarídeos? Existem 4 tipos de polissacarídeos, 2 estruturais e 2 de reserva energética. Os estruturais, celulose nas plantas, por exemplo, e quitina no exoesqueleto dos insetos, por exemplo. E os de reserva energética, o amido, por exemplo, em plantas, e o glicogênio, por exemplo, no nosso próprio fígado. Ok? Bom, o que está presente na parede celular, lá do bagaço da cana, é celulose. Esses 4 polissacarídeos que eu te falei, todos eles são formados, são produzidos por glicoses ligadas umas às outras. Então, quando a gente pega o bagaço da cana, a gente tem que primeiro quebrar toda essa celulose aqui, e ao quebrar essa celulose, a gente libera glicose. E aí, com essa glicose, a gente faz o processo de fermentação alcoólica para produzir o etanol. Essa celulose ela foi produzida a partir de um processo fotossintético que a cana-de-açúcar fez à medida que ela foi crescendo. Isso
há 3 meses atrás, quando foi plantada a cana. Então perceba que eu estou jogando, quando eu queimo o etanol, eu estou jogando para a atmosfera um gás carbônico que foi retirado há poucos meses por um processo fotossintético realizado pela cana-de-açúcar. Como eu estou trazendo de volta para a atmosfera ou levando de volta para a atmosfera esse CO2 que foi retirado há pouco tempo, a gente diz que esse processo ele é considerado uma fonte renovável, porque esse mesmo gás carbônico que voltou para a atmosfera, ele pode de novo sair da atmosfera e voltar para uma cana-de-açúcar que vai ser plantada na próxima safra. Isso faz o ciclo de carbono ser mais rápido e cíclico ali, dentro de um ano para o outro, na plantação de uma cana, de um período de safra, entre um período de safra e outro. Diferente se você usar, por exemplo, gasolina, que é o petróleo, que o processo fotossintético que tirou o gás carbônico da atmosfera, que hoje está presente no petróleo, isso aconteceu há milhões de anos atrás. Então nós estamos jogando de volta, na forma de petróleo, quando a gente queima o petróleo para a atmosfera, um CO2 que foi retirado há muito tempo. Lá o processo não é renovável, aqui é renovável. Perfeito? Por isso que é muito mais interessante usar etanol como combustível. Letra B. Como os micro-organismos atuam na fermentação e se beneficiam desse processo? Muito bem. O que acontece? A glicose, ela passa por um processo de fermentação, uma etapa chamada glicólise, e é produzido ácido pirúvico. A glicose, ela tem 6 átomos de carbono. Pelo processo de glicólise é produzido 2 ácido pirúvico, contendo cada um 3 átomos de carbono. O que acontece a partir daqui? Esse processo já libera molécula de ATP. Libera molécula de ATP. Mas libera também molécula de NADH. Molécula de NADH. O que acontece? Como não tem o oxigênio para receber os elétrons do NADH e o hidrogênio do NADH, o que o processo de fermentação faz? Pega esse ácido pirúvico aqui, transforma isso aqui em etanol e depois transforma isso aqui em etanol, que é o álcool. Por que esses micro-organismos fazem isso? Para obter o ATP, que é a sua moeda energética. É a forma de respiração celular desses micro-organismos, que tem como resíduo a produção de etanol e a produção de apenas 2 moléculas de ATP. Então, quando pergunta qual os micro-organismos atuam na fermentação e se beneficiam desse processo, nós temos os micro-organismos anaeróbicos, que são aqueles que não utilizam o oxigênio. Porque isso aqui acontece porque não tem o oxigênio para receber os elétrons. O oxigênio que funciona como aceptor final de elétrons, no caso da nossa respiração celular. Bom, nessa aula de correção de exercício de hoje, a gente fica por aqui. Se você gostou dessa aula, se você tem alguma observação, algum comentário, deixa escrito aqui embaixo que eu vou olhar com muito carinho depois. Grande abraço. Tchau!